pessoal! Estamos na terceira aula do primeiro módulo do curso Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. E para finalizar esse primeiro módulo, então, nós trouxemos para este vídeo várias ideias e sugestões de como montar um ambiente riquíssimo, super acolhedor, que favoreça o desenvolvimento dos bebês e das crianças pequenas em toda a sua potencialidade. Piaget nos diz que essa fase é o período do desenvolvimento sensório-motor. O que significa isso? Significa que as crianças estão adquirindo a capacidade de administrar os seus próprios reflexos. Nessa fase, ainda o egocentrismo é muito presente, ou seja, o mundo gira em torno do bebê, gira em torno da criança. Ele ainda não consegue conceber o mundo sem ser dessa maneira tudo ao redor dele. Então, devagarinho, com propostas de atividades, a gente pode ir mostrando que a vida não é assim, que o mundo não gira ao redor dele, mas que ele está inserido no mundo e age sobre esse mundo. Ele tenta compreender todo o mundo que o cerca e, por isso, todos os nossos estímulos e os nossos exemplos são muito importantes. Lembram das aulas anteriores? Favorecer experiências positivas. E lembrar sempre que a criança é atenta a tudo o que acontece. Às vezes a gente acha que não está prestando muita atenção, que um brinquedo às vezes chama mais atenção do que o que nós estamos falando, mas ela está aqui com um brinquedo e ao mesmo tempo está ligadinha no que nós estamos dizendo a ela. As crianças raciocinam diferente dos adultos ainda. As regras, os valores são inseridos devagar, são inseridos gradualmente por meio de dois mecanismos: a assimilação e a acomodação. A assimilação é a incorporação de objetos do mundo exterior aos esquemas mentais pré-existentes. E a acomodação é a modificação desses sistemas de assimilação por influência do mundo exterior. O que significa isso? Significa que, por exemplo, a criança assimila um conhecimento novo, ou seja, ela assimila o conhecimento, por exemplo, de que as aves voam. E ela tem esse conhecimento aqui, ela assimila esse conhecimento dentro do seu cérebro. Aves voam. Até o dia em que ela vê uma imagem de um avestruz. Para ela, como aves voam, avestruz também voa. E aí, conforme o que o mundo exterior mostra para ela, ela vai descobrir o quê? Que nem todas as aves voam. E aí ela vai precisar modificar esse conhecimento que ela já tinha para um novo conhecimento que o mundo exterior trouxe para ela. Então, esse segundo é o processo chamado de acomodação. É quando ela vai acomodar novos conhecimentos que vão modificar ou somar aos conhecimentos que ela já possui. Então, pensando em tudo que nós conversamos, é muito importante a gente ter em mente que, na sala de evangelização, a gente pode ajudar a favorecer o desenvolvimento social, emocional, físico, motor, intelectual e espiritual. Como? Vamos lá conhecer? Vamos brincar um pouquinho? Bom, pessoal, então para a gente pensar no ambiente para receber as crianças, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a limpeza desse ambiente. Precisa ser um ambiente limpo, higienizado e seguro. Parece meio óbvio falar isso, né? Que a gente tem que cuidar da limpeza, mas às vezes são tantas atribulações, a gente tem tanta coisa para pensar que isso acaba sendo uma questão que fica de lado. Mas ela é muito importante, porque são bebês. Os bebês engatinham, vão estar ali explorando o ambiente pelo chão e vão colocar tudo na boca. Então é muito importante que tudo esteja limpo, esteja higienizado e seguro. Muitas vezes a gente tem na sala tomadas que ficam ali na altura da mãozinha deles, então são detalhes que a gente tem que pensar com muito cuidado, deixar um ambiente seguro para receber as crianças. Se a gente tiver almofadas, é muito importante que a gente limpe periodicamente essas capas de almofada
é sempre importante que a gente pense nesses detalhes. Berços são importantes a gente ter. Se você tiver berço na sua sala de evangelização, lembra de sempre trocar a roupinha que está na cama do bercinho, que está ali no colchão. Mesmo que não tenha sido usado naquela semana, pensa que só vai ser usado na semana seguinte. Então tira aquela roupa, leva, lava e aí na semana seguinte coloca de volta, porque senão acaba tomando um pouquinho de poeira, né? Outras questões que a gente tem que pensar são em relação ao bebê. Se ele está precisando trocar fralda, se ele chegou limpinho, se ele está resfriado, precisa limpar o narizinho. Então tudo isso a gente tem que estar atento. Antes de qualquer coisa é cuidar desse bem-estar físico do bebê. Se ele precisar trocar fralda, é trocar a fralda dele, ou pedir para alguém, se tiver um familiar ali junto, se você tiver alguém para te assistir durante a aula, para te auxiliar, né? Mas é sempre importante que a gente pense nessas necessidades dele antes de qualquer coisa. O bebê ele tem que estar ali bem, feliz. É importante que a gente cuide de tudo isso para acolhê-lo de uma maneira muito maravilhosa. Acolher sempre a criança dizendo o nome. Então diga oi Maria, oi Pedro, que bom te receber. A criança, ela reconhece o próprio nome, então é muito importante você chamá-la pelo nome, ela vai se sentir muito bem acolhida. É importante que os brinquedos sejam apropriados para cada mês do desenvolvimento. Por isso que a gente falou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores. Tem muito mais informação que você pode buscar em relação ao desenvolvimento mês a mês, mas é importante que você tenha essa noção. A criança, principalmente no primeiro ano de vida, ela se desenvolve muito rápido e ela muda muito rápido. É importante que você ofereça brinquedos adequados a cada etapa do seu desenvolvimento. E lembrar que nós precisamos ensinar para elas apenas aquilo que elas são capazes de aprender de acordo com o seu desenvolvimento e com a sua faixa etária. Então a gente tem que dizer palavras simples, frases curtas. Não adianta a gente querer passar muito conteúdo que não vai surtir efeito. É preferível a gente usar palavras que a gente sabe que a criança vai conseguir aprender, que ela vai conseguir entender. Mas também pensando que não é infantilizar a nossa linguagem. A gente não precisa falar igual bebê. A gente vai falar igual a gente fala normalmente, né? Não preciso infantilizar o meu jeito de falar para atingir a criança. Não é assim. A gente vai falar da nossa maneira, mas usando palavras simples, frases curtas para que ela consiga entender o que eu quero dizer para ela. E aí, para a gente estruturar a nossa aula, então, o primeiro momento não pode ser o de já chegar na sala e começar com a prece, com a atividade. Deixa os primeiros 5 a 10 minutos para a criança ficar à vontade explorando aquele lugar, para ela chegar. Ela está vindo de fora, cada criança está vindo de um lugar diferente, então elas vão chegar ali e deixa esse primeiro momento para elas estarem ali juntas. Pode colocar um brinquedo no meio do tapete, 1 ou 2, para elas chegarem, brincarem um pouquinho. Se alguma criança chegar dormindo, não acorde essa criança, deixa ela dormindo. Se ela estiver com alguém da família, deixa ela dormir no colo, ou você pode colocá-la no berço. Se tiver um grupo de costura no seu centro espírita, peça para eles confeccionarem colchõezinhos para você deixar na sua sala, se você não tiver o berço. Então, a gente precisa pensar nessas questões. E deixa a criança dormindo, não tem problema. Ela vai ter um momento dela. Isso é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente tem que respeitar o momento da criança, tá? É sempre muito importante a gente ter isso em mente. E aí, depois desse primeiro momento de exploração, prece para começar a nossa atividade, para começar a nossa aula. Vamos cantar, né? A gente faz a prece curta, a gente canta e aí a gente vai para a atividade. A atividade pode ser coletiva, dependendo da idade já dessas crianças. Se tiverem entre 2 e 3 anos, já dá para colocar na roda, mas se elas forem bebês ainda, cada uma vai estar ali entretida com algo diferente e a gente vai até elas. A gente vai, uma por uma, conversar com aquela criança. Uma conversa rápida, de poucos minutos, a gente vai interagir com aquela criança. Mexe no pezinho, faz uma massagem, mexe na mãozinha, conversa com ela.
mostra um brinquedinho para ela do assunto que você está falando. E aí eu já ofereço texturas diferentes. Aqui a gente tem uma nuvem com algodão, deixa ela brincar com a nuvem. Fazer atividades assim no palito de sorvete é muito legal. E aí você conversa rapidamente ali com ela e deixa ela entretida com um brinquedinho. Alguém vai estar ali do lado dela, né, cuidando dela, enquanto você vai conversando com as outras crianças também. Então, é muito importante que você tenha essa noção de ter os momentos coletivos, mas também ter esses momentos individualizados. E aí a gente vai lendo o ambiente, né? Ninguém melhor do que o próprio evangelizador para saber o que aquelas crianças precisam naquele momento. E aí, então, vamos pensar nas atividades em si. A gente trouxe aqui algumas sugestões para vocês que a gente pode trabalhar com as crianças. Por exemplo, se a gente vai falar sobre Deus com as crianças, eu quero ensinar para eles sobre Deus. Deus é amor, Deus nos ama. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou oferecer, por exemplo, brinquedos em formato de coração. Para ela brincar, para ela apertar, e ela já vai reconhecendo que aqui eu tenho um formato de um coração. E aí é a hora de eu dizer para ela: Pedro, Deus te ama. Joana, Deus te ama. E aí ela tá lá brincando com o coração e ouvindo aquelas palavras. O coração também pode ser feito de outras maneiras. Eu posso usar retalho de papelão e fazer brinquedos sensoriais. Aqui eu tenho gel de cabelo dentro de um ziplock bem lacradinho, bem fechadinho, que a criança pode ir apertando enquanto ela está ouvindo eu falar de Deus para ela. E aqui, olha só que legal, eu tenho a sensação do geladinho, né? O gel de cabelo é gelado, mas conforme eu vou manipulando esse gel de cabelo, ele vai ficando com o calor da minha mão. E aqui eu tenho confetes para fazer os corações. Algo muito legal no final das suas aulas é você entregar uma lembrança para as crianças levarem para casa. Para que servem essas lembranças? Para que a família, durante a semana, possa lembrar desse conteúdo, possa reforçar o conteúdo em casa durante a semana. Então, algo simples, nada muito elaborado, mas algo que lembre a atividade que você deu para que a família possa reforçar em casa. Então, algo como esse daqui, um coração. Você dá um para cada criança levar para casa e a família durante a semana vai brincando com a criança. Pensando no amor de Deus, nesse tema, a gente tem aqui uma ideia de um livro para falar sobre o amor de Jesus. Olha só que livro bonitinho, feito com feltro. Por que com feltro? Porque as crianças, principalmente os bebês, não vão folhear o livro, eles vão fazer isso daqui com o livro. Então, o feltro ele permite o manuseio dos bebês, de uma maneira que não estrague o material, né? Então aí, o que eu tenho aqui? Um livrinho colado com cola quente mesmo, tá? Aqui são retalhos feitos com cola quente. E aí, logo na primeira página, olha que bonitinho, eu tenho Jesus, aqui tá costurado, mas dá pra fazer com cola quente também, e um coração, que é o amor de Jesus. Claro que a criança não vai ler, mas a mãozinha dela vai estar passando por cima das letrinhas. Lembram da memória de reconhecimento? Olha ela aparecendo aqui. Ela já vai internalizando, aprendendo que aqui eu tenho o nome de Jesus. E lá na frente, quando ela for aprender a ler, ela já vai reconhecer. E ela, a memória dela, o próprio cérebro dela vai lembrar. Eu já vi isso antes. E aí ela vai saber que aqui está escrito Jesus. Aí aqui a gente tem um saquinho com gel também para fazer o mar, né? E alguns peixinhos. Esses peixinhos estão com o olho, aquele olho que mexe. Esse olho é bem fácil de encontrar em papelaria, em loja de armarinho. E aí você brinca, né, com os peixinhos aqui no mar de Jesus. Aqui a gente tem um barquinho fofinho, que a criança pode apertar, e o barquinho, ele navega para um lado e para o outro. Aqui tem que ter um pouco de ajuda, né? Mas dá para brincar com o barquinho também. E aí uma outra proposta que tem nesse livro são os corações para falar do amor de Jesus. Então esses corações aqui, lembram? Para favorecer a visão da criança, cores bem contrastantes, eu posso tirar todos os corações daqui e aí deixa na mão da criança, deixa ele brincando e ela vai ter que encontrar
tentar associar, né? Devolver o coração para o lugar certo. Claro que para os bebês vai ser um desafio, mas as crianças maiores já conseguem. E os bebês dá para deixar na mão deles também e deixa eles brincarem do jeito que eles conseguirem, que eles vão se desenvolvendo no seu próprio ritmo. Aí a gente tem mais uma ideia de um livro. Esse aqui é um livrão feito com EVA. Aqui a gente não tem um tema definido para esse livro, tá? Mas você pode, de repente, criar um livro para cada história que você for contar, para cada tema. Dá para fazer de cartolina também. Esse aqui eu fiz com EVA. Então você pode ir... É tudo retalho, pessoal. Retalho de papel, retalho de feltro. Aqui tem que ser caneta de CD, aquelas canetas permanentes, porque a outra canetinha borra no EVA, não fica legal. E aí você pode ir criando cada página com algo diferente. Esse cabelinho aqui eu fiz com um material chamado limpador de cachimbo. Isso aqui é muito fácil de achar nessas lojas que vendem de tudo baratinho. Você compra um saquinho cheio de limpadores de cachimbo, e eles são bem coloridos e eles, ó, você pode modelar. Então, ele vira para o lado que você quiser. Daí dá para você fazer enfeites muito bonitinhos com ele também. Então fica essa ideia do livrão também, que as crianças adoram. Isso aqui prende muito a atenção deles. E aí a gente tem outras propostas interessantes também, como essa daqui. Uma caixa de material reciclável. Isso aqui você pode, de vez em quando, deixar disponível para eles brincarem. Deixa eles ouvindo uma canção. Coloca lá música com mensagens bonitas, né? Músicas infantis. E deixa eles brincando. Os maiores já vão brincar de empilhar, né? Eles já vão tentar vencer esse desafio. Os menores, os bebês, vão acabar colocando na boca. Isso aqui tem que estar limpo também. Mas eles vão brincar bastante. E vão começar a construir coisas. Aqui, olha só que legal. Isso aqui é um saquinho de presente, né? E olha só o que ele oferece. Aqui eu tenho cor, som, sensação, coordenação motora, tudo desenvolvido ao mesmo tempo. E isso aqui, esse saquinho, pode virar um sol. Eu posso começar uma história falando de um dia lindo, ensolarado, e eu começo com isso daqui. Bom, essas bisnaguinhas são muito legais. Essas bisnaguinhas custam R$ 1,99, você acha nessas lojinhas de R$ 1,99 para comprar, e você pode colocar tinta aqui dentro. Enche de tinta e aí deixa eles apertarem assim para fazerem coisas lindas. O que mais? Falando em tinta, a gente tem também essa sugestão aqui, que é espalhar pela parede. Você pode escolher uma parede da sala e deixar vários papéis pardos assim, emendados um no outro, para que a criança possa ficar em pezinha. Aí você já está ajudando ela no movimento de ficar em pé, e com isso ela vai brincando nesses papéis. Se você estiver mexendo com tinta, deixa a mãozinha dela suja e deixa ela aí brincando aqui nesse papel. Ou então pode dar um giz de cera, lembra do movimento de pinça? Dá o giz grosso para ela, nessa faixa etária ainda é aquele giz jumbo que ela precisa. Mas aí você dá o giz e deixa ela ir desenhando. Claro que se ela for tentar fazer isso em outra parede, que não tem esse papel, é o nosso momento de dizer para ela, de mostrar, olha, aqui não, é aqui que a gente desenha, aqui não pode. E aí a gente vai ensinando isso devagarinho para eles, né? Para mexer com tinta também é muito legal que você peça para vir de casa um camisetão de alguém da família. Pode ser do pai, da mãe, do avô. E aí ela veste esse camisetão, que vai ficar assim, né? A camiseta pra gente aqui, pra ela vai tampar quase o braço inteiro e chega quase nos pés. Aí você veste esse camisetão nela e aí não tem problema de sujar a roupa. Ela vai brincar ali à vontade. A gente também pode ter caixas de brinquedos variados, brinquedos de plástico. Essas caixas são legais porque a criança consegue ver o que tem dentro. Mas se você não tiver dessas caixas, pode ser caixa de papelão. E aí você enfeita bem coloridas essas caixas. Elas ficam lindas e chamam muito a atenção da criança. E aí você pode colocar de tudo aqui dentro. Bolinhas, brinquedos de encaixe, brinquedos de borracha, o que você quiser. Tem algo muito
muito legal que a gente pode fazer com as crianças para favorecer o desenvolvimento delas em vários sentidos, que são as caixas, os brinquedos sensoriais. Então aqui a gente tem uma caixa sensorial muito legal. Essa aqui eu fiz para mostrar para vocês, mas o legal é ela ter todos os lados cobertos com alguma coisa. E aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Eu fiz aqui uma fileira de cotonete, coloquei feltro, aqui tem sementes de feijão e lentilha, festão de Natal e tampinha de garrafa PET. Então aqui, isso aqui favorece o desenvolvimento do tato, né? Da sensação. E ela vai brincando, isso aqui acalma. E ela pode ir brincando com isso daqui, vai ficar bem atenta enquanto você está ali do lado, conversando com ela. E aí a gente tem outras sugestões sensoriais, que são, por exemplo, encher garrafas com água e dentro você coloca glitter, você coloca botões, você coloca o que você quiser. Lacra, passa a cola em volta e fecha a garrafa, deixa bem lacradinha e deixa na mão da criança para ela se divertir. Isso aqui é legal até para a gente brincar. Mas aí você deixa a criança se divertindo com a garrafa. Isso aqui estimula a visão, isso aqui estimula as sensações. E aí você também pode colocar sementes. Sementes diferentes fazem sons diferentes. Então você faz as garrafas, cada uma com... Você preenche as garrafas, né? Cada uma com uma semente diferente e dá na mão das crianças, deixa elas brincarem. Enquanto vocês cantam canções, as crianças podem participar desenvolvendo a sua coordenação motora, o seu ritmo e a sua audição cantando com você. Os saquinhos sensoriais também são bem legais para você brincar com as crianças. Aí você coloca o que você quiser dentro deles, você pode colocar semente. Dá para fazer com bexiga também. Você enche a bexiga com semente e aí deixa as crianças brincando. E esses saquinhos sensoriais, pessoal, é muito legal você fazer para colocar na parede também, como esses aqui. Aqui tá pequenininho só para vocês poderem ver, mas o legal é você fazer grandões assim. Você pode fazer uns sacos bem grandes, colocar na parede e aí a criança vai, de novo, olha, você ajudando no fortalecimento do tônus muscular da criança. Ela vai ficar em pé, ela vai tentar ficar em pé para brincar aqui. No começo ela vai ficar sentadinha, mas depois ela vai tentando ficar em pezinha para brincar. E aí você pode rechear com o que você quiser. Para os bebês você pode colocar esses sacos pelo chão, escolhe um lugar da sala, coloca no chão, porque ele vai deitadinho brincar. Mas para os maiores que já estão arriscando alguns movimentos de ficar em pé, você pode colocar na parede para ajudá-los nisso. A gente tem essa proposta aqui também, que é uma caixa de papelão com resto de retalho de papel para encapar. E eu coloquei durex colorido aqui. E aí, então, ela tem uma abertura e uma fenda aqui em cima. Os cartões, você pode fazer de papelão mesmo, tá? Esse daqui eu encapei um cartão de banco antigo até. E esse aqui eu fiz com papelão. E aí, você pode fazer com gravuras sobre o tema daquela aula. Então, se você está falando sobre Jesus, sobre Deus, você pode fazer corações. Se você está falando, por exemplo, sobre a parábola do semeador, e aí a criança pode brincar. O brinquedo que ela vai brincar quando ela chegar na sala aquele dia, pode ser um regador e esses brinquedinhos de praia. Você pode deixar ali para ela se divertir com isso. E aí, quando você contar a história da parábola do semeador, você pode entregar para ela cartões que tenham as ilustrações da brincadeira, da história. E aí, qual que é a brincadeira? Deixa a caixa na mão dela e as fichinhas. E ela vai tentar encaixar, claro que no começo ela não vai conseguir, né? Mas ela vai devagarzinho, colocando as fichinhas ali dentro. Qual é o objetivo dessa brincadeira? Ela tá aqui, observando as imagens da história. E desenvolvendo, olha só, a coordenação dela novamente. Aí ela tira, coloca de novo, brinca quantas vezes ela quiser. Tem uma brincadeira muito legal que dá pra gente fazer, que é da água. Nós conversamos um pouquinho sobre a areia, né? Sobre a importância e as inúmeras possibilidades que a areia favorece. E a água também é muito importante. Então, olha só o que a gente pode fazer.
pouca água, tá, pessoal? É só para favorecer a sensação. Então, você pode ter uma forma, uma caixa. O legal é que seja transparente. E aí aqui você vai brincar com a criança. Então, você pode colocar pecinhas. Você pode pôr pecinhas aqui dentro. Você pode colocar animaizinhos. O que você tiver. E enquanto você tá ali conversando com a criança, ela tá aqui, tá brincando com essas pecinhas dentro da água. Olha só que legal. Você pode ter figuras que representem o tema daquela aula. Vamos voltar no tema do amor, né? Então a gente tem aqui coração e o coração tá aqui dentro junto. E aí, algo muito legal que você pode fazer com a criança enquanto ela tá aqui brincando, entretida, para chamar mais ainda a atenção dela, é pegar corante comestível. Uau! A água mudou de cor! Nossa, olha que legal! A água ficou da cor do sol! E aí você brinca com ela, com essa água que ficou de outra cor. E aí depois que vocês brincarem um pouco com essa água, você pega um outro corante e... Ué, que isso? Mudou de cor! Olha só, agora a água tá da cor da folha, das folhas da árvore. Olha que legal. E aí você brinca com ela, você pode falar sobre cores, sobre o arco-íris, e aí são muitas outras possibilidades para vocês conversarem juntos. Pessoal, pensando em um ambiente acolhedor, um ambiente que as crianças se sintam bem, se sintam felizes, a gente tem uma proposta muito legal para fazer com as crianças. Pensando no tema Jesus, vamos falar sobre o barco de Jesus? Vamos falar sobre o barquinho de Jesus, cantar canções, contar histórias sobre o barco de Jesus? Como seria se nós pudéssemos viajar no barco de Jesus? Será que a gente consegue pensar nisso? Vamos propor isso para as crianças? E aí, que demais! Construímos um barquinho com água em volta para a gente brincar com as crianças. Colocar as crianças aqui dentro e brincar. Brincar que nós estamos no barquinho de Jesus. Olha lá, tô vendo um passarinho no céu. Peixes, muitos peixes na água. Será que tem peixe nessa água? Tem peixe aqui sim. Olha só quanto peixe tem nessa água. Olha que lindo. Peixes feitos com bexiga dentro de uma garrafa, com água e um pouquinho de glitter para ficar bem bonito. Muitos peixes nessa água, olha só. E aí a gente brinca com esse barco. Olha a vela de Jesus. Para onde que esse barco vai nos levar? Para onde que a gente vai viajar? E aí a gente vai contando histórias, inventando histórias juntos. Cada criança conta a sua história. Os bebês você coloca aqui dentro, brinca com eles, brinca bastante com eles, com toda essa história do barco. E se for muito complicado fazer um barco desse, existem outras maneiras que a gente pode fazer também. Pega uma caixa de papelão, pinta essa caixa, decora a caixa bem bonita, uma caixa quadrada mesmo, e a criança ali dentro vai brincar que aquilo é um barco. Às vezes até mesmo sem pintura nenhuma. Se você fizer a proposta para a criança, vamos brincar de barco agora? Vamos entrar no barco de Jesus? Coloca a caixa, convida a criança para entrar na caixa, ela vai visualizar um barco maravilhoso ali. Mas a gente pode começar com uma proposta dessa. Imagina que legal a gente deixar esse barco pronto, deixar um cenário desse bacana para vários temas, né? Aqui a gente tem um barco, mas você pode pensar em muitos temas diferentes. E aí a gente, quando as crianças vão chegando na
se deparar com esse cenário. O que será que vai acontecer na aula de hoje? O que será que a gente vai ver hoje? Olha que legal! E aí elas vão levantando questionamentos e isso já vai instigando a curiosidade delas. Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que muitas das ideias aqui sejam muito bem aproveitadas e melhoradas. Esperamos ouvir de vocês também, pessoal. Então, a gente quer saber quais outras ideias vocês têm para a gente trabalhar com bebês e crianças pequenas até 3 anos. O que vocês já fizeram que teve sucesso? O que vocês já fizeram na trajetória de evangelizadores de vocês, que foi muito legal? Dividam com a gente as suas experiências. E o que outras ideias, mesmo que vocês não tenham feito ainda, mas que outras ideias vocês têm para a gente poder fazer atividades muito legais nas turminhas de evangelização das crianças pequenas. Esperamos vocês, então, no módulo 2 para a gente continuar refletindo sobre a evangelização, dessa vez das crianças de 4 a 11 anos. Um grande beijo!